Eu não sei por que resolvi gravar isso agora. Talvez seja a idade. 78 anos. O corpo não dói mais como doía antes. Agora é um formigamento constante, um aviso de que a máquina está se apagando. Ou talvez seja o peso de saber que, quando eu for, ninguém mais vai saber que aquilo aconteceu. Meu nome não importa. Me chamem de velho, motorista de táxi, aposentado há 15 anos, carteira suspensa por glaucoma. Os médicos dizem que estou ficando cego, mas eu sei que não é glaucoma. Eu sei o que me cega. Eu vi algo que não devia, e meus olhos estão se apagando por dentro, lentamente, como velas num quarto sem oxigênio. Isso foi em Belém do Pará, anos 70. Antes do acontecido, minha vida era simples. Eu dirigia um Chevette 1976, azul marinho, bancos de vinil preto que grudavam na coxa no verão. O rádio pegava mal. Só tocava uma AM que chiava, mas eu gostava do chiado. Me dava companhia. Belém, nos anos 70, era uma cidade de cheiros. De manhã, o cheiro de açaí sendo batido nos mercados. À noite, o cheiro de rio. Eu trabalhava das 18 às 6 horas. Preferia a noite. Menos trânsito, menos confusão. Só eu, o volante e os faróis varrendo o asfalto. Mas havia as histórias. Todo taxista de Belém conhecia a lenda. Era um desses causos que a gente conta no ponto, rindo, enquanto toma um café requentado. Diziam que, em algumas noites, especialmente nas madrugadas de feriado, uma jovem aparecia acenando na calçada, em frente ao cemitério. Ela usava um vestido claro, borda da saia rendada, cabelo preto, liso, comprido. Não piscava. Não falava primeiro. Entrava no carro, dava um endereço e ficava em silêncio. O silêncio mais pesado que qualquer passageiro podia produzir. E quando o taxista chegava ao destino e se virava, o banco de trás estava vazio, mas a portinha estava aberta, sempre aberta. Eu ria dessas histórias, ria e batia no volante. Ai, Cezinha, eu dizia pro meu colega de ponto, pelo amor de Deus, vão inventar moda em cima de cemitério agora? Cezinha fazia o sinal da cruz. Ele acreditava. Ele tinha medo até da sombra do próprio retrovisor. Eu não. Eu era homem da razão, motorista, pé no chão. Para mim, essas histórias serviam só para enganar turista e arrancar gorjeta de passageiro medroso. Mas a razão é uma parede fina, meu amigo. E toda parede tem uma rachadura. Era um sábado, feriado. A cidade estava vazia. Não vazia de pouco movimento, vazia de alma. As ruas pareciam mais largas, os postes mais altos, as sombras mais compridas. Eram 2h15 da manhã. Eu tinha acabado de deixar um casal, o rádio chiando baixo. O cheiro do rio tão forte que parecia que o carro estava dentro d'água. Foi quando eu vi, em frente ao portão principal do cemitério, aquela entrada de ferro preta, com detalhes em bronze que brilham no farol, havia uma figura, uma jovem, vestido claro, borda da saia rendada, cabelo preto como piche. Ela acenou. Não foi um aceno frenético, desses de corre, corre, tô atrasada. Foi lento. Um movimento de pulso, como quem abre uma cortina. A mão subiu, ficou um segundo, desceu. Meu pé tirou do acelerador sozinho. O carro reduziu. Eu não pensei. O corpo agiu antes da mente. Parei no meio-fio, ao lado dela. Meu coração batia normal. Eu ainda não sentia medo, só curiosidade. Aquela curiosidade de quem vai provar que a lenda é mentira. Ela se inclinou, abriu a porta, entrou. O banco de vinil rangeu, e ela sentou atrás de mim, no lugar que, segundo os causos, sempre ficava vazio. O som da porta fechando foi o som mais sólido que eu já ouvi. Não era um barulho de fantasma, era metal, era mola, era real. Boa noite, moça. Pra onde? Ela respondeu. Voz baixa, sem sotaque, mas havia algo seco, como se a garganta dela estivesse cheia de papel.
Eu engatei a primeira e pisei. No rádio, o chiado parou completamente. E pela primeira vez naquela noite, eu senti um frio que não vinha de fora. Foi um frio que começou na nuca e desceu pela coluna como um dedo de gelo. E eu olhei no retrovisor. Ela estava lá, olhando fixamente para a minha nuca. Ela não piscou uma vez durante toda a viagem. Eu tentei conversar. É o que todo taxista faz. Pergunta de onde vem, para onde vai, comenta o calor, a chuva, o trânsito. Mas com ela, as palavras morriam antes de sair da boca. Moça, faz muito tempo que... Comecei, mas não consegui terminar. A frase ficou presa na garganta como um osso. Ela não respondeu. O silêncio dentro do carro era tão denso que eu podia ouvir minha própria circulação. O zumbido fino nos tímpanos. O ranger dos meus dentes, porque eu estava rangendo os dentes e nem percebi. Respirei fundo. Racionalizei. Ela é tímida, ou só cansada. São 2 da manhã. Tá na cara que ela voltou de algum lugar. O trajeto era curto. Saímos do centro. 7 minutos no máximo. Mas aqueles 7 minutos se esticaram como chiclete. Cada semáforo parecia duradouro demais. Cada esquina parecia errada. Eu conhecia Belém como a palma da minha mão. Mas naquela noite, as ruas pareciam deslocadas. Olhei no retrovisor de novo. Ela ainda olhava para mim. Não para o retrovisor. Para mim. Diretamente. Como se visse através do banco, do couro, da estrutura de metal. Então, finalmente, depois do que pareceu 1 hora, ela disse: "É aqui." A voz continuava seca, mas agora eu notei outra coisa. Não havia respiração. Ela falou. E depois, nada. Nenhum som de exalação. Eu parei o carro, olhei para o lado. Uma casa antiga, de fachada estreita, janelas de madeira fechadas, um quintal com uma mangueira enorme. Parecia normal. Ela abriu a porta, saiu, ficou na calçada, sob a luz amarelada do poste. Foi então que ela falou de novo. E o que ela disse me gelou até a medula. "Moço, eu não tenho dinheiro para pagar agora." Eu pisquei, quis dizer, "Não tem problema." Mas ela continuou. "Mas se o senhor voltar amanhã, mesmo horário, meu pai paga. Juro, juro." Ela disse, "Juro." Olhei para o rosto dela. Ele era bonito, trágico, olhos fundos, sombreados como se tivesse chorado por anos. Mas havia algo errado na luz. O poste iluminava a calçada toda, mas o rosto dela parecia estar em contraluz, mesmo de frente para a fonte de luz. Engoli seco. "Sem problema, moça. Amanhã eu volto." Ela entrou na casa. A porta rangeu, fechou, e eu fui embora. Acelerei, pisei fundo. Só percebi que minhas mãos estavam brancas de força no volante quando cheguei no ponto. Cezinha me olhou. "Cê tá branco, véi." "Tô só cansado." Menti. Mas naquela noite, eu não dormi. Deitei na cama, mas o corpo não relaxava. Eu sentia o cheiro do banco de trás. Não era perfume. Era um cheiro de mofo úmido, de terra molhada, de cera de vela. Era cheiro de missa de 7º dia. No dia seguinte, eu não queria voltar. Cada célula do meu corpo gritava para eu esquecer aquilo, fingir que nada aconteceu, perder o dinheiro, vida que segue. Mas a curiosidade, aquela curiosidade suja e irracional, me mordia as entranhas. Eu precisava saber. Voltei àquela casa, mesmo horário, 2h15. A casa estava lá, as janelas fechadas, a mangueira balançando sem vento. Bati na porta, 3 batidas. A madeira era grossa, envernizada, mas quando toquei pareceu fria. Não fria de sombra, fria de carne morta. Um senhor abriu. Devia ter uns 60 anos. Cabelo grisalho, ombros caídos, olheiras profundas. Usava uma camisa social de linho, mas desbotada, como se tivesse usado a mesma roupa por décadas. "O senhor é o motorista de táxi?" Ele perguntou, antes mesmo de eu abrir a boca. "Sim, sua filha pediu para eu voltar hoje." Ele não perguntou qual filha.
Não perguntou o horário. Apenas abriu a porta mais larga. Entre, disse. Por favor, entre. O corredor da casa era comprido, chão de taco encerado. As paredes tinham quadros, todos fotografias antigas em preto e branco, de pessoas sérias que não sorriam. O ar cheirava a naftalina e incenso apagado. O Senhor me guiou até a sala, e então ele apontou. É ela? Perguntou. Eu olhei. Sobre o aparador, em uma moldura de prata envelhecida, havia uma fotografia. Uma jovem de vestido claro, borda da saia rendada, cabelo preto, liso, comprido, os mesmos olhos fundos, a mesma sombra trágica, mas na foto ela estava dentro de um caixão. Meus joelhos dobraram. Eu apoiei a mão na parede. A madeira estava fria. Tudo estava frio. Meu Deus, eu sussurrei. Ela estava viva. Ela falou comigo. Ela abriu a porta e sentou no meu carro. O Senhor me olhou, e pela primeira vez, eu vi que os olhos dele estavam secos. Não choravam há muito tempo. Havia uma calma ali que era pior que o desespero. Minha filha morreu há 7 anos, ele disse. Acidente de carro na doca, voltando da faculdade. Enterramos ela no Santa Isabel. Santa Isabel. O cemitério, onde ela acenou. O velho colocou a mão no meu ombro. A mão pesava como chumbo. Ela não aparecia há 3 anos. Eu achei que ela tinha descansado. Mas então, o Senhor apareceu na minha porta. E eu soube que ela voltou. Por que ela pediu para eu voltar aqui? Perguntei com a voz falhando. O velho suspirou. E o que ele disse a seguir? Isso sim, quebrou minha mente de vez. Ela nunca pediu dinheiro para os outros motoristas. Ele disse. Ela só sumia, e o carro ficava vazio. Mas ela pediu para o Senhor voltar. O Senhor ouviu a voz dela. O Senhor sentiu o banco ranger. Ele apertou meu ombro. Isso significa que ela quer que o Senhor lembre, não do dinheiro, mas dela. Porque eu gaguejei. O velho se virou para a fotografia. Porque o Senhor foi o único que não teve medo de olhar para ela no retrovisor. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu depois que saí daquela casa. O velho me ofereceu um café. Eu recusei. Minhas mãos tremiam como varas verdes. Ele me acompanhou até a porta. Na soleira, ele segurou meu braço. A força dele era surpreendente. O Senhor vai ver ela de novo, ele disse. Não era pergunta. O quê? O Senhor vai ver ela de novo. Não amanhã, nem no próximo mês, mas um dia. Quando o Senhor menos esperar, no retrovisor, no corredor escuro, na janela do quarto, ela vai estar lá, olhando. Por quê? Gritei quase. Pelo amor de Deus, por quê? Ele soltou meu braço. Porque ela não quer ser esquecida. E o Senhor olhou nos olhos dela. O Senhor viu. O Senhor testemunhou. Ele fechou a porta. A madeira gemeu. E eu fiquei na calçada, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Voltei para o carro, minhas mãos no volante. Olhei para o banco de trás, vazio, mas o vinil estava amassado, no lugar exato onde ela sentou, como se o peso de uma pessoa ainda estivesse ali. Eu tentei seguir a vida, de verdade. Troquei de ponto, evitava o centro à noite, passei a trabalhar só de dia. O cheiro do rio, que antes era familiar, agora me causava ânsia. Toda vez que alguém vestido de claro entrava no meu táxi, eu sentia um choque de gelo nas costas. Mas não adiantou. 3 semanas depois, eu estava voltando para casa. 2 da manhã. Tinha chovido. O asfalto brilhava. Eu passei em frente ao Santa Isabel. Não olhei. Jurei que não olhei. Mas o farol do carro varreu o portão, e eu vi. Ela estava lá, mesmo vestido, mesmo cabelo, mesmo aceno lento, como quem abre uma cortina. Eu pisei fundo. O Chevette gritou. O motor esquentou. Eu cortei a Presidente Vargas a 120 por hora. Não olhei no retrovisor. Não olhei. Não olhei. Mas eu ouvi. Um som atrás de mim. Não de voz, não de respiração. O som do banco de vinil rangendo. Como se alguém tivesse se sentado. Eu gritei. Gritei como um animal.
Bati no volante, chorei, derrapei na doca, quase bati no pilar da ponte. Quando cheguei em casa, eu estava tremendo tanto que não consegui tirar a chave da ignição por 5 minutos. Entrei no apartamento, acendi todas as luzes, verifiquei todos os cômodos, nada. Mas na cama, quando finalmente apaguei a luz do quarto, eu senti o cheiro, mofo, terra, cera de vela. E por um segundo, apenas um segundo, eu juro que senti a mão fria de uma jovem tocar minha nuca, como quem diz, lembrei de você. Hoje, 40 e tantos anos depois, eu não dirijo mais. Não posso. O glaucoma, dizem, mas eu sei a verdade. Não é glaucoma. É cansaço de ver o que não devia. Meus olhos estão se fechando porque, se continuassem abertos, eu veria ela em todo lugar. Nos reflexos das poças, no vidro da janela do ônibus, na tela desligada da televisão. Ela me escolheu, porque eu olhei. Sabe, o horror cósmico não é um monstro com tentáculos, não é um deus adormecido no fundo do mar. É uma jovem de vestido claro que não pisca, é um banco de trás que range sozinho. É um pai que já perdeu toda a reação de espanto porque a filha morta volta há 7 anos para assombrar taxistas desavisados. E o pior é que eu ainda penso nela. Toda noite, quando apago a luz, eu imagino o rosto dela, os olhos fundos, o aceno lento, e eu me pergunto, será que ela vai aparecer de novo? Ou será que ela já está aqui, bem atrás de mim, esperando eu ter coragem de olhar no retrovisor mais uma vez? Não olhem, gente. Por favor, não olhem.